uma sociedade na metade do século XX vivia a turbulência social de uma nova camada de trabalhadores e estudantes pós-guerra, como o socialismo perde seu foco quando o cinismo burguês assume sua fronte, como uma caricatura agora não mais parte da transformação. Como burgueses revoltados com as condições miseráveis da guerra e da exploração promulgam irem contra o capitalismo sem nunca citar o mesmo, e por que a libertação envolve estar colocado no comum de um lugar? Todas essas dúvidas não exatamente respondidas em The Dreamers. Filmado pelo renomado e, claro, polêmico diretor Bernardo Bertolucci, baseado no livro The Whole Innocents, do escritor francês e roteirista do filme Gilbert Adair, acompanhamos as experiências do jovem estudante Matthew, um entusiasta do cinema vivendo na Paris de 1968, que acaba envolvido em uma relação romântica com dois incestuosos irmãos, Theo e Isabelle, membros de uma reclusa aristocracia, ambos tão fanáticos quanto o personagem principal pela sétima arte. Ao longo de sua moradia com ambos irmãos, Matthew é tanto testado sobre seus limites morais como também entra em contato com os dilemas e questões invisíveis na relação complexa entre Isabelle e Theo. Da mesma forma que no plano de fundo temos a preparação para os movimentos de 1968, com a turbulência política prestes a eclodir, disposto a trabalhar noções caricatas de simbolismos de uma suposta esquerda, Bertolucci, em conjunto com o idealizador original da obra, discute, antes de tudo, a paixão intelectualizada dos amantes do cinema, apontando tanto para os elementos de arrogância como de relação íntima com filmes. Seja nas primeiras experiências de vida de seus personagens, como Isabelle, que revela como uma das suas primeiras palavras uma passagem de um filme, ou Theo nas pequenas brincadeiras e desafios dos personagens em imitar passagens de diversas películas, os mesmos aparecendo em cenas rápidas, uma homenagem óbvia de Bertolucci ao seu meio, uma ode que, colocado como primazia no roteiro, é executado com primor, tanto pelas lâminas da edição como pela direção de fotografia, enquadrando de forma rápida as atuações de nossos personagens com os antigos filmes apresentados. Aqui começa uma das primeiras grandes temáticas do filme, a presença de um elemento lúdico e imaginário, não chegando a ser onírico, mas teatral, com os ambientes simulando um mundo que não pulsa nada além de pequenos traços nostálgicos, desassociando da realidade externa, os quartos, comportamentos, roupas, os cômodos e o próprio apartamento em si dos irmãos aparentam uma distância degradada, velha, aparente que expõe sua posição social não só pelo exagero burlesco do ambiente, mas pela decadência que representa uma realidade sutil em meio à teatralidade nos apresentada. A lástima finalizante é o fim típico americanizado de Matthew, aquele que diante da revolução concreta na realidade material do mundo, nas ruas de Paris em meio aos choques de manifestantes e policiais, acaba desistindo diante do peso que o próprio orquestrou. Na eclosão do maio de 68, com um grito de clamor de trabalhadores agora ensandecidos nas ruas, o trisal deve escolher cometer sua próxima transformação, seguir diante de uma vida que resulta de um confronto de todos os seus valores, de esquerda no caso, atacando a polícia, executando determinada violência que em sua realidade lúdica e isolada era refutada como um ato fascista, um caminho para uma maturidade que não nega as fatalidades das transformações do mundo. Visto que ainda que se chame de pacifista, Theo, como um jovem com turbulências que só atinge o ápice de sua participação com elementos necessários só possíveis de tomarem forma pela destruição de valor, mudança que minutos antes na narrativa é pontuada por Matthew, este questionando qual a verdadeira capacidade de Theo em seguir seus princípios no mundo, visto que o mesmo não participava como um bom medroso de mudanças, um burguês de esquerda incapaz de mudar por si e participar do mundo. Este fim reestabelece a figura de Matthew como fora novamente, agora que pela primeira vez Theo assume um papel transformador, atacando diretamente a polícia junto de sua irmã, este último momento onde vemos os dois irmãos ainda representados com características semelhantes à de crianças, estranha caricatura que durante toda a obra conversa com as aparências dos personagens. O Matthew agora sim uma revolução como quadrado dentro de um mundo lúdico. Volta para trás da comunidade de manifestantes, abandonando sua posição de revolucionário, tarefa que foi concluída no final da obra. São citações, momentos de exageros com excessos de intimidade, além da vastidão de objetos que parecem contar uma história antiquada daquele lugar. Isabelle, bem como Theo, tentam emular uma realidade isolados na sua parte do apartamento. Um delírio pessoal inspirado pela origem poética platônica de seus corpos. Gêmeos siameses grudados pelo ombro, cometem atos de incesto e um tipo de carinho com nuances de sexualidade, mas conjurando uma realização que busca reafirmar suas existências como uma só. Isabelle confirma seus atos na presença total de seu irmão em todos os momentos.
enquanto que o mesmo parece direcionar os interesses da irmã silenciosamente, ainda que a mesma aponte para certos desfechos que envolvam sua clara carência no irmão. Antes do que um filme sobre uma esquerda lá caviar, ou sobre uma esquerda hipócrita de dois aristocratas privilegiados, Os Sonhadores é sobre um processo de fuga de uma condição de realidade. Tal realidade não é a do ser presente uma materialidade imposta do mundo, mas amarrado ao interrompimento da maturidade, com a distorção das realizações sexuais. Quando é levado pela curiosidade de aceitar o convite para viver no apartamento dos irmãos, Matthew acende uma nova dinâmica para a figura padrão que amalgama os gêmeos, ao trazer de início um interesse como um próximo, mas não igual. Isabelle, responsável pela ideia de trazer Matthew para aquele mundo, parece buscar tanto uma conclusão de curiosidades que depois descobrimos com seu quarto, o da realização enquanto sujeito no mundo pela maturidade, presa pela própria vontade aos caprichos de seu relacionamento com o irmão, a mesma assumindo uma posição de musa da década de 60 de Godard, assimilando também traços de uma imagem simbólica do Eros, aquilo que guia os interesses de Matthew, ato que corrobora com as causas da escolha de Isabelle de convidá-lo para morar no apartamento. Um invasor que permite uma mudança do status quo, revolução necessária que intriga a partir de sua visão lente externa aos elementos dentro da realidade dos irmãos. Isabelle escolhe criar uma brecha entre aquela realidade que necessita, um ato que direciona seu amadurecimento, processo que começa a transformar as dinâmicas quando, em uma devoluta de Theo em seus jogos, Isabelle é levada a ter sua primeira relação sexual com Matthew, um ato banhado pelo simbolismo do sangue após o coito, elevando a relação de cumplicidade dos irmãos, com o sangue que mancha as pernas de Isabelle tocado por Theo, este ri enquanto a mesma chora, apresentando certa passividade esclarecida sobre os acontecimentos. Na mesma sequência, Matthew toca e lambuza em um beijo os lábios de Isabelle e os seus, com uma ação de sincronia em busca de conectar sua existência à dos irmãos. Fato depois refutado, visto a constante distorção dos gêmeos para permanecer em um estado de infância própria sem a obrigatoriedade da mudança pelo amadurecimento. Isabelle parece querer inconscientemente transformar sua estrutura de relação com o mundo, no caso o mundo representado como um sentido voltado para o irmão, complemento do eu que tenta criar uma escaramuça de novas realizações. No sentido infantil que os dois irmãos moram, Matthew começa a questionar não exatamente a relação incestuosa como um problema, contudo refutando seus resultados como algo negativo, visto que Isabelle e Theo vivem presos em seus respectivos papéis. Theo coordena em silêncio as experiências entre o trisal, afirmando seu espaço original na relação, um espaço fechado, impossível a participação de outra pessoa. Enlaçados desde o nascimento, é impossível romper além sem destroçar a realidade anterior, pondo suas verdadeiras formas. Os anjos escondidos dentro de um apartamento aristocrático vivem um universo próprio, contudo que acaba realizando todas as problemáticas externas. Durante a película, é necessário pontuar a relação entre os conflitos presentes no século XX com os acontecimentos e virtudes dos personagens principais. Matthew aparenta carregar na sua fisionomia as formas comuns de um típico estudante arquetípico americano. Caxias, limpo demais, como diz Isabelle, quadrado no linguajar antigo, parece sofrer uma carência pela subversão, fato desenvolvido nas suas escolhas em aceitar participar como figura passiva ao longo da narrativa. Como em todas as ocorrências que tem sua participação orquestrada, não de início por sua vontade, e sim como resultado da relação de decisões de outros. Mas é necessário colocar uma pontuação específica sobre o personagem ao longo da narrativa, sua vontade e imposição rebelde neste mundo. Tal vontade de rebeldia como sentido é um ser de exemplo metalinguístico de seus interesses cinematográficos. Nicholas Ray, primeiro diretor que recita como interesse particular, diretor do clássico Juventude Transviada, era conhecido pela representação humana de seus heróis, na maioria das vezes deslocados do mundo, rebeldes quando comparado às suas épocas. Um fator retorcido da ótica, visto que Matthew é tudo aquilo que é contrário de seus desejos, da mesma forma que toma forma como um radical transformador ao longo da obra, questionando o engessado modos de vida de Isabelle e Theo. Sobrevivendo ao longo dos dias enquanto estuda francês, temos a realização de sua natureza como uma relação de pertencimento realizado ao conhecer os irmãos. Até então, sua natureza demonstrava um apreço cego para os filmes, um mecanismo de conexão com a linguagem cultural, sem a autoafirmação de sujeito presente naquele mundo. Um fator que destrincha tanto no seu distanciamento incômodo com os irmãos, como também naquela realidade revolucionária lúdica, esta que serve como componente de compensação psíquica, visto que o próprio refuta a realidade de uma determinada maturidade ao final da película. Matthew, à medida que toma para si a posição de questionador da relação problemática dos irmãos, toma para si uma parcela de posição revolucionária diante de uma realidade onde as concepções comuns morais estão colocadas à prova, semelhante simulacro do mundo na urgência do ano em que o filme se passa,
1968. Se trabalhadores uniam suas vozes para esmagar em fúria ideias estabelecidas, Matthew, aqui personagem em desvantagem na relação de poder entre os três, apresenta suas críticas quanto aos princípios daquela relação. Questiona a infantilidade de Isabelle com a codependência em seu irmão, aborda sobre se houve relações além das um seu espelho de comunhão. Theo demonstra para ela uma alternativa fora daquele mundo de lubricidade. O mesmo Matthew tem sua posição ainda mais sedimentada quando, em um momento de felicidade e deleite, afirma participar da relação única dos irmãos com um membro da comunhão angelical daquela realidade de corredores e segura dentro de um apartamento velho. Theo, neste momento, lembra a Matthew sua limitação, o fato que a conexão entre ele e sua irmã foge de qualquer possibilidade de uma nova parte, um agravante que denota não só um modo do próprio e ter sua própria parte simbólica interferida no âmago com um novo participante, mas acrescentando um limite digno que direciona como de início os próximos passos do subversivo de Matthew. Tanto como Golem, que recebe seus encantamentos para tomar atitudes, nosso personagem principal transforma sua posição de outro neste triângulo em um meio para um fim que refuta aquela vida que garante sua experiência como diferente. Um ato revolucionário que, se não intriga como positivo que transforma pela participação, acaba aceitando um papel de modificador da dinâmica, convencendo Isabelle em viver um dia comum e uma relação de casal. A lástima finalizante é o fim típico americanizado de Matthew, aquele que, diante da revolução concreta na realidade material do mundo, nas ruas de Paris em meio aos choques de manifestantes e policiais, acaba desistindo diante do peso que o próprio orquestrou. Na eclosão do maio de 68, com um grito de clamor de trabalhadores agora ensandecidos nas ruas, o trisal deve escolher cometer sua próxima transformação, seguir diante de uma vida que resulta de um confronto de todos os seus valores, de esquerda no caso, atacando a polícia, executando determinada violência que, em sua realidade lúdica e isolada, era refutada como um ato fascista, um caminho para uma maturidade que não nega as fatalidades das transformações do mundo. Visto que, ainda que se chame de pacifista, Theo, como um jovem com turbulências que só atinge o ápice de sua participação com elementos necessários só possíveis de tomarem forma pela destruição de um valor, mudança que minutos antes na narrativa é pontuada por Matthew, este questionando qual a verdadeira capacidade de Theo em seguir seus princípios no mundo, visto que o mesmo não participava como um bom medroso de mudanças, um burguês de esquerda incapaz de mudar por si e participar do mundo. Este fim reestabelece a figura de Matthew como fora novamente, agora que pela primeira vez Theo assume um papel transformador, atacando diretamente a polícia junto de sua irmã, este último momento onde vemos os dois irmãos ainda representados com características semelhantes à de crianças, estranha caricatura que durante toda a obra conversa com as aparências dos personagens. Com Matthew agora sem uma revolução como quadrado dentro de um mundo lúdico. Volta para trás da comunidade de manifestantes, abandonando sua posição de revolucionário, tarefa que foi concluída no final da obra.